Era para ser só mais um dia. O café já estava frio quando a Marta pegou a vassoura. Ela nem tomava café, na real. Preferia chá de camomila, mas a moça da recepção sempre deixava uma garrafa cheia no canto da copa. E ela, por educação ou costume, tomava um gole antes de começar. Aquilo já virava quase ritual. Um gole, um suspiro e pronto. Começava mais um dia dentro daquele prédio enorme, de vidro por fora e silêncio por dentro. A empresa era gigante. Um dos escritórios mais modernos da cidade. 3 andares só de TI, gente falando inglês no telefone, telas com gráficos coloridos e cheiro de ar-condicionado forte demais. Marta já limpava ali fazia uns 4 anos. Conhecia cada canto do prédio melhor do que muito funcionário de crachá no pescoço. Tinha uma coisa que pouca gente sabia sobre ela. Marta escutava tudo. Não por fofoca. Era por hábito. Passava o dia em silêncio, esfregando o chão, limpando mesa, e o mundo ao redor dela era todo feito de vozes. Ela ouvia sem querer. E lembrava de tudo. Era como se a cabeça dela tivesse espaço de sobra. Quando algum gerente falava alto no telefone, ela entendia. Quando 2 caras discutiam sobre um projeto no elevador, ela lembrava. Quando a diretora falava com o CEO no hall do 2º andar, ela ouvia até o tom de decepção na voz dela. Era discreta, calada, mas estava sempre lá. Naquele dia, o clima estava estranho. Começou de manhã cedo, com umas caras fechadas no refeitório. Gente que normalmente dava bom dia, passou reto. Depois, veio uma reunião urgente, convocada do nada. O andar executivo inteiro trancado por horas. Marta passou com o carrinho, mas ninguém deixou ela entrar. Nem para repor o papel do banheiro. Ela sentiu. Era como se tivesse uma nuvem pesada dentro do prédio. Uma tensão que ninguém falava, mas que estava grudada nas paredes. Ela viu o chefe da segurança falando baixo com a recepcionista. Viu 2 dos diretores trocando olhares como quem estava escondendo alguma coisa. E o mais estranho, o CEO, ele desceu do andar dele, coisa raríssima. Marta viu quando ele passou na frente dela, indo em direção à sala de reuniões. Alto, imponente, sempre de terno impecável. Mas o rosto estava abatido. Olhos fundos, boca tensa. Ele nem olhou para ela. Isso nunca tinha acontecido. Lá dentro, 20 dos maiores especialistas da empresa estavam reunidos. Gente que vinha de fora, consultores renomados, gente com currículo de outro mundo. Tinham sido chamados às pressas, porque algo muito sério tinha acontecido. Ninguém falava o quê, mas era grande. Do tipo que podia derrubar a empresa inteira. Marta passou o pano no corredor com mais cuidado do que o normal. A cada minuto que passava, sentia mais firmeza no estômago. Era como se tivesse um segredo gigante ali dentro, prestes a vazar pelas frestas da porta. No intervalo da tarde, quando ninguém estava olhando, ela entrou numa das salas que estavam vazias. Só queria respirar. Mas aí viu algo na lousa. Um desenho, um esquema cheio de setas e palavras em inglês. Ela não entendeu tudo, mas uma palavra se repetia. Falha. E aí, lembrou. Dias atrás, ouvira 2 engenheiros discutindo sobre um novo sistema que tinham implantado. Um deles parecia preocupado. Dizia que se alguma coisa saísse do previsto, o sistema não ia conseguir se proteger sozinho. E o outro tinha rido, dizendo que aquilo era impossível de acontecer. Ela não era engenheira, nem sabia o nome do sistema. Mas aquela palavra, falha, grudou nela. E o jeito que aquele desenho estava montado, todo cruzado, todo embolado, parecia mais bagunça do que solução. O prédio já estava quase vazio quando Marta voltou ao andar executivo. Ainda dava tempo de limpar uma última sala. A luz estava baixa. O silêncio era estranho. A porta da sala principal estava entreaberta. Ela hesitou, respirou fundo e entrou. O que viu ali dentro não parecia uma sala de empresa. Parecia o fim do mundo. Gente com a cabeça baixa. Um consultor passando as mãos no rosto. O CEO em pé encarando uma tela com cara de desespero. E aí, ela falou. Foi uma frase só. Baixinha. Como quem pergunta sem querer. Desculpa, mas isso aí não seria só inverter a entrada e a saída? A sala congelou. Alguém riu. Um riso sem graça, de quem achou que era piada. Mas ela continuou olhando, sem rir. O silêncio durou menos de 5 segundos. E então, algo inacreditável aconteceu. Mas isso
Isso a gente vai contar depois. Agora, antes da gente continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda demais a gente continuar trazendo histórias reais que inspiram e emocionam. Ah, e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essa comunidade está chegando. O silêncio depois da frase da Marta foi mais alto que qualquer sirene. Ninguém sabia direito o que dizer. Nem ela. O consultor mais velho, que tinha cara de professor de faculdade, chegou a ajeitar os óculos e olhar de novo para a tela. Devagar. Como quem quer confirmar que entendeu certo. O CEO franziu a testa. Cruzou os braços e ficou olhando para ela como se estivesse vendo uma miragem. Marta, parada ali com o pano na mão, quase desejou não ter falado nada. Sentiu o rosto quente, o coração acelerado. Pensou em dar meia volta e sair correndo. Mas ficou. Não por coragem, mas porque cansou. Cansou de passar invisível, de ver tudo e nunca dizer nada. Ninguém respondeu. Um dos engenheiros olhou para a tela e murmurou, espera aí. Ela não sabia, mas aquele minuto ia virar o centro da história. Só que antes de tudo virar, teve um peso. Um incômodo que começou a crescer. No dia seguinte, o prédio parecia outro. Gente falando baixo pelos corredores. Alguns a cumprimentando com um bom dia, mais esticado do que o normal. Teve até um que tentou puxar papo no elevador. Perguntou como ela estava. Sorriso amarelo. Marta só respondeu com tô bem, e saiu no segundo andar. O que ela não sabia era que depois daquilo teve reunião. Daquelas fechadas com portas trancadas. E o nome dela foi falado em voz alta, por gente que nunca tinha prestado atenção nela. Uns diziam que foi sorte. Outros, que ela não devia nem ter entrado ali. Teve até quem achou que era uma jogada da própria empresa para viralizar, para parecer mais humana. Mas não foi. Foi Marta, sozinha, com sua vassoura e seus ouvidos atentos. Nos dias seguintes, o comportamento dos colegas de limpeza mudou. A dona Ivone, que era do turno da manhã, começou a perguntar mais sobre o tal dia. Queria saber o que tinha acontecido de verdade. O filho dela trabalhava com TI e vivia dizendo que aquela empresa era referência. Marta desconversava. Não por orgulho, mas porque não sabia como explicar, nem para ela mesma. O que ela sabia era que, depois daquilo, o olhar das pessoas mudou. E não de um jeito bom. Parecia que todo mundo começou a esperar mais dela. Como se, de uma hora para outra, ela tivesse obrigação de ter todas as respostas. E ela só queria continuar limpando, em paz. Mas paz foi a única coisa que ela não teve. Na semana seguinte, o RH chamou. Queriam conversar. Nada demais, disseram. Só uma conversa informal. Marta foi. Na sala, uma moça simpática ofereceu água. Sorriso treinado. Perguntou como ela estava se sentindo. Marta respondeu. Igual. A moça anotou algo no papel. Depois perguntou como foi aquele dia. O que ela viu. Como percebeu aquilo. Marta contou do desenho na lousa, da conversa dos engenheiros dias antes. A moça só balançava a cabeça anotando. No fim, disse que o CEO queria falar com ela. Não naquele momento, mas em breve. Marta saiu da sala com o coração acelerado. No caminho, cruzou com dois funcionários rindo. Um deles comentou. Olha ali, a nova chefe de tecnologia. O outro deu um tapa leve no ombro do amigo e continuou andando. Rindo. Naquele dia, ela foi embora mais cedo. Chegou em casa e ficou em silêncio por muito tempo. O apartamento era pequeno, simples, no segundo andar de um prédio antigo. Os azulejos da cozinha já estavam gastos. A televisão da sala tinha que ser batida do lado para funcionar. Mas era o lar dela. Era onde se sentia gente de novo. Lá, ninguém perguntava se ela entendia de TI. Lá, ela era só a Marta. A Marta que cuidou da mãe até o fim. A Marta que criou o filho sozinha, depois que o pai dele sumiu. A Marta que fazia feira de sábado, anotava os preços num caderninho e comprava pão francês no fim da tarde porque era mais barato. O filho, o Davi, morava longe. Tinha ido tentar a vida numa outra cidade. Falavam toda semana, mas fazia tempo que ele não vinha. Sempre dizia que estava corrido, que o trabalho estava puxado, que um dia aparecia. Naquela noite,
Ela quase ligou para ele, mas não ligou. Foi dormir com o coração meio apertado, com uma sensação estranha de que algo estava começando a mudar e que talvez não tivesse volta. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Teve um café da manhã no andar executivo. Convidaram ela. Marta nem queria ir, mas a supervisora insistiu. É reconhecimento, Marta. Aproveita. Ela foi. De uniforme. Sentou num canto. Ninguém falou com ela. Comeram. Riram. Falaram de projetos e metas e relatórios. Quando o CEO entrou, a sala ficou em silêncio. Ele andou até o centro, agradeceu à equipe, fez um discurso rápido sobre superação e resiliência. Agradeceu todos, um por um. No fim, olhou para Marta e fez uma pausa. E claro, nosso obrigado a Marta, que nos lembrou de algo essencial: ouvir mais. Foi isso. Todo mundo aplaudiu. Ela sorriu, mas por dentro, doeu. Não pelo agradecimento, mas porque parecia que o assunto já estava encerrado. Como se ela fosse só um símbolo de marketing, um case de "olha como somos inclusivos". Na prática, tudo igual. Os diretores ainda passavam por ela como se fosse parede. Os projetos secretos continuavam rolando longe dos seus olhos. E a única diferença era que agora ela era a faxineira que resolveu o problema. Um título que ninguém explicou. Um título que não dava aumento, que não pagava contas, que só pesava. Ela começou a ter dificuldade para dormir. Começou a se perguntar se devia ter ficado calada, se não era melhor ter fingido que não viu nada. Só que no fundo, lá dentro, tinha uma coisa diferente. Um fogo que nunca tinha sentido antes. Como se, pela primeira vez, tivesse se permitido existir. E isso era perigoso. Porque junto com esse fogo, vinha uma raiva. Não dos outros, mas dela mesma. Por ter aceitado tanto, por tanto tempo, por ter sido invisível, por ter se acostumado com isso. Naquela sexta-feira, o consultor mais velho apareceu no andar dela. Disse que queria falar. Marta achou estranho, mas parou o que estava fazendo. Ele explicou que estava escrevendo um relatório sobre o que aconteceu naquele dia. Um relatório que ia ser lido pela diretoria internacional. E que queria colocar o nome dela. Ela disse que não precisava. Ele insistiu. Ela olhou para ele, séria. Se for só para parecer bonito, não coloca meu nome. Eu não sou enfeite. Ele ficou em silêncio. Depois disse que entendia. E foi embora. Naquela noite choveu forte. Ela chegou em casa encharcada, e mesmo assim não tirou o casaco na hora. Sentou no sofá e ficou olhando para o nada, pensando, revirando os pensamentos como quem procura algo que caiu no fundo da alma. E então, ouviu uma batida na porta. Baixa, 1, 2, 3 vezes. Quando abriu, encontrou um envelope, sem remetente, só com o nome dela escrito à mão. Dentro, uma folha, uma proposta, salário triplicado, novo cargo, mudança total de função, e uma frase no fim, escrita de caneta azul. A gente quer te ouvir de verdade agora. Marta leu. Relê. Ficou com o envelope nas mãos, parada. E ali, naquele instante, algo mudou. Não fora, mas dentro dela. Só que essa mudança, ninguém estava preparado para ver. O envelope ficou na mesa da cozinha por 2 dias. Marta não abriu de novo. Nem falou com ninguém sobre aquilo. Ia para a empresa, fazia o trabalho como sempre. Limpava as salas, passava pano nos corredores, jogava o lixo fora. Mas por dentro, tudo estava diferente. Como se o mundo tivesse girado e ela ainda estivesse tentando acompanhar. O salário triplicado parecia bom. A proposta, então, era tudo o que muita gente sonhava. Mas não para ela. Pelo menos, não ainda. Porque junto com a oportunidade, vinha um peso que ninguém enxergava. Vinha o medo de errar. O medo de ser usada. O medo de estar sendo jogada num lugar onde ela só ia servir para enfeitar a apresentação. E esse medo começou a crescer. No 3º dia, o RH ligou. Queria uma resposta. Marta disse que ainda estava pensando. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, tudo bem, mas precisamos decidir logo. Naquela noite, ela não dormiu. Virava de um lado para o outro na cama. Ouvia os carros passando na rua,
As goteiras na janela do banheiro, o som da geladeira velha. Lembrou da mãe. Lembrou da época em que mal tinham o que comer. Da vez que passou 2 dias com dor de dente e não tinha dinheiro para dentista. Lembrou de carregar o Davi no colo com febre até o posto de saúde mais próximo. Lembrou da sensação de nunca ser suficiente. E aí pensou, e se agora fosse? No dia seguinte aceitou a proposta. Assinou os papéis. Ganhou crachá novo, cargo novo, sala nova. E junto com tudo isso, um novo silêncio. Porque agora, ninguém sabia como lidar com ela. Os antigos colegas da faxina pararam de conversar. Passavam por ela sem olhar nos olhos. Alguns nem disfarçavam a mágoa. Achavam que ela tinha subido, que tinha virado parte deles, os engravatados, os intocáveis, e os engravatados também não sabiam o que fazer. Na primeira reunião, Marta entrou na sala e ninguém deu espaço. Teve que puxar cadeira sozinha. Quando falou, fingiram que não ouviram. Teve um que interrompeu com um: "Já estamos vendo isso, obrigado." E ela, de novo, calou. Saiu da reunião com o coração apertado. Andou até o banheiro, lavou o rosto, respirou fundo. Ficou ali uns minutos olhando para si no espelho, tentando entender quem era aquela mulher com crachá de gerente e expressão de quem só queria voltar a ser invisível. Nas semanas seguintes, a situação piorou. Deram para ela um projeto pequeno. Só para começar. Um relatório simples, mas cheio de siglas e termos que ela nunca tinha ouvido. Disseram que tinha suporte, que podia perguntar o que quisesse. Mas toda vez que tentava tirar dúvida, recebia resposta seca, impaciente, como quem diz: "Isso é básico, você devia saber." E aí veio a vergonha. Marta começou a evitar as perguntas. Tentava aprender sozinha. Virava a madrugada lendo, vendo vídeos, anotando tudo num caderno velho. Mas mesmo assim, parecia que nunca era o bastante. Na sexta-feira, entregou o relatório. Na segunda, devolveram com um bilhete impresso. Refazer. Muito superficial. Só isso, sem explicação, sem orientação. Ela ficou parada com o papel na mão. Sentiu a garganta fechar. Sentou na mesa e ficou encarando a tela por mais de meia hora, sem saber por onde começar. Foi naquele dia que chegou em casa e não conseguiu comer. Sentou no sofá, acendeu a televisão, mas não viu nada. Pensava no filho. Queria ligar. Dizer que estava difícil, que talvez tivesse feito besteira, que não sabia se ia conseguir. Mas o orgulho segurava o dedo longe do telefone. Na semana seguinte, recebeu o primeiro convite para um evento interno. Uma palestra sobre inovação. Os outros gerentes foram juntos. Marta ficou no fundo da sala. Não conhecia ninguém. Não sabiam o nome dela. E ninguém quis saber. Quando o palestrante perguntou se alguém tinha uma pergunta, ela levantou a mão. Disse algo simples. Um comentário sobre como ideias boas às vezes vinham de quem não era ouvido. A sala ficou em silêncio por um segundo. E alguém, lá no fundo, riu. Riu alto. Riu de lado. Aquela risada atravessou Marta como um soco. Foi embora mais cedo. Chegou em casa e chorou no banho. Sozinha, sem barulho, com a água quente tentando disfarçar o que não dava para engolir. No dia seguinte, pensou em desistir. Levou o crachá na mão até a sala da supervisora. Ficou parada na porta, encarando, o dedo apertando o plástico devagar. Mas não entrou. Voltou para a mesa. Abriu o computador e continuou. Não por teimosia, mas porque sabia que se desistisse agora, ia passar o resto da vida se perguntando o que teria acontecido se tivesse ficado mais um pouco. Mesmo com tudo contra, mesmo sem ninguém do lado, mesmo sentindo que cada dia era uma batalha, ela continuou. Mas por dentro, algo começou a quebrar. O brilho nos olhos foi sumindo, o tom da voz ficou mais baixo, o corpo mais curvado e a mente cada vez mais cansada. Teve uma tarde em que ficou 40 minutos parada em frente ao elevador, esquecendo para onde ia. Teve uma noite em que acordou com falta de ar, sonhando que estava sendo engolida por um lugar escuro, sem porta, sem saída. O peso de tudo começava a cobrar.
E aí, veio o golpe final. Na terça, às 7 da noite, recebeu um e-mail. Assunto: revisão de estrutura organizacional. Um texto frio, cheio de palavras genéricas, dizendo que o cargo dela seria realocado para outro setor, sem aviso, sem conversa, e que ela teria uma nova função, em outro andar, com outro chefe, a nova sala, sem janela, sem equipe, um computador antigo e uma pilha de tarefas sem sentido. Parecia castigo. Parecia que queriam que ela desistisse. E naquele instante, ali, sozinha, com o e-mail aberto na tela e o peito doendo como nunca antes, ela soube. Soube que não era só sobre ela. Era sobre tudo o que ela representava. E que talvez o que viesse a seguir não ia ser bonito, nem silencioso. A sala nova tinha cheiro de poeira e tinta velha. As paredes amareladas. A cadeira torta. O computador demorava mais de 5 minutos para ligar. E o crachá que ela usava agora já não abria mais as portas do andar executivo. Marta sentou ali, sozinha, sem entender direito o que tinha feito de errado. Ela tentou. Tentou do jeito certo. Seguiu regras. Se esforçou. Leu tudo. Perguntou quando pôde. Não faltou. Não reclamou. Aceitou o que deram. E mesmo assim, parece que tudo voltou pro começo. Ou pior, porque agora ela não era mais só invisível. Agora ela era um problema que eles queriam esconder. Ninguém falava com ela. Os e-mails começaram a demorar para chegar. As reuniões a acontecer sem convite. O projeto que ela começou a acompanhar foi transferido para outra área. E o novo chefe, um rapaz jovem, que mal olhava nos olhos dela, dava ordens curtas, sempre com pressa. Nunca dizia obrigado. Marta começou a contar os dias, a riscar os fins de semana no calendário da parede como quem conta até o fim de uma sentença. Só que dentro dela, alguma coisa começou a ferver. Não era raiva só. Era cansaço de engolir, de fingir que não doía, de se calar o tempo todo, de sorrir para manter a paz. Na sexta-feira à tarde, ela viu o relatório sobre o tal sistema. Aquele, do começo de tudo. Estava impresso numa pasta largada na impressora do corredor. Ela olhou em volta. Ninguém por perto. Pegou a pasta. Leu o título. E soube que não era por acaso. Levou para a mesa. Leu devagar. Página por página. Tinha muita coisa técnica. Mas ali no meio, viu seu nome. Pequeno. Entre parênteses. Entre duas linhas frias que diziam que a observação da colaboradora contribuiu de maneira pontual para a análise final do problema. Foi como tomar um tapa seco. Pontual. Colaboradora. Observação. 3 palavras que apagavam tudo o que ela tinha feito. Fechou a pasta. Devolveu para o lugar. E naquele mesmo dia, escreveu um e-mail. Curto. Direto. Para o consultor mais velho. Li o relatório. Gostaria de conversar. Não teve resposta. Passou o fim de semana inteiro esperando. Abriu o e-mail no domingo umas 20 vezes. Nada. Na segunda, ele passou por ela no corredor e só disse oi com a cabeça. E seguiu. Marta entendeu. Estava sozinha. De novo. Naquela semana, o filho ligou. A primeira ligação em mais de um mês. Ela atendeu rápido, com um nó na garganta. Davi perguntou como ela estava. Ela disse, bem. Ele disse que ia visitar em breve, que as coisas estavam andando. Mas a voz dele estava distante, como se falasse só por obrigação. Ela quis dizer tudo. Quis abrir o peito, contar o que estava passando. Mas não saiu. Ficaram 5 minutos no telefone. Depois ele disse que precisava ir. E desligou. Marta ficou olhando o celular. A tela apagada. O barulho da rua entrando pela janela. E uma vontade imensa de sumir. No dia seguinte, um envelope novo apareceu na mesa dela. Sem nome. Sem carimbo. Só o papel dentro. Era um relatório interno. Um levantamento de produtividade. Com nomes riscados, números, setores. No fim da página, um comentário em caneta preta. Ela vai se cansar. Só deixar. Sem assinatura. Marta leu 2 vezes, depois 3. O estômago virou.
Olhou em volta. Ninguém. O corredor vazio. A sala abafada. Rasgou o papel e jogou no lixo. Mas o conteúdo não saía da cabeça. Aquilo era um recado. Talvez tivessem feito de propósito. Talvez não. Mas era claro. Ela estava incomodando. E ninguém ali ia levantar por ela. Na quarta-feira foi chamada para uma sessão de feedback. A sala era gelada. A mesma moça do RH. O mesmo sorriso vazio. Falaram sobre ajuste de expectativas, sobre postura organizacional, sobre integração cultural. Marta ouviu tudo calada. Depois levantou e perguntou de um jeito sereno: se eu tivesse ficado quieta naquele dia, teria perdido meu emprego? A mulher ficou muda por uns segundos, e então respondeu, sem encarar: não sei, Marta, mas talvez tivesse sido mais fácil. Marta agradeceu, saiu da sala, e ali, no corredor, parou. Respirou fundo. O mundo ao redor parecia mais lento, as luzes mais frias, a respiração mais pesada. E foi nesse silêncio, nesse intervalo estranho entre o que se aceita e o que se aguenta, que algo dentro dela se partiu de vez. Porque naquele instante ela entendeu que não tinha mais nada a perder. Na quinta-feira de manhã, Marta chegou mais cedo do que o normal. O céu ainda estava escuro. O corredor, vazio. O som dos próprios passos ecoava no chão frio. Abriu a porta da sala nova devagar, como quem não queria acordar o que já estava morto. Sentou. Ligou o computador. Enquanto esperava a máquina dar sinal de vida, pegou um papel em branco e começou a escrever. Não era carta. Não era desabafo. Era mais para organizar o caos dentro dela. Uma tentativa de dar nome ao que ela estava sentindo. Escreveu palavras soltas. Medo, injustiça, silêncio, vergonha, cansaço, resistência. Ficou olhando para aquelas palavras como quem encara um espelho. Depois amassou o papel, guardou no bolso e respirou fundo. Naquele mesmo dia, o novo chefe passou pela sala. Olhou de relance, perguntou se ela estava cuidando da lista. Marta respondeu que sim. Ele fez que sim com a cabeça e saiu, já mexendo no celular. A lista era inútil. Um monte de tarefas jogadas, que ninguém ia conferir. Parecia mais uma forma de distração do que de trabalho real. E Marta sabia. Sabia que aquilo não levava a lugar nenhum. Ainda assim, fez tudo. Mas com calma, com cuidado. Como quem estuda o terreno antes de decidir por onde sair. Na hora do almoço, desceu para a praça da frente do prédio. Sentou num banco de cimento. O sol estava fraco. A brisa, gelada. Gente indo e vindo, como sempre. E ali, no meio de tudo, ela se sentiu vazia. Não de sentimento, mas de chão. Pegou o celular. Procurou o número do filho. O dedo ficou parado sobre a tela. Queria ouvir a voz dele. Só isso. Mas sabia que, se ligasse, ia acabar dizendo o que não queria. Guardou o telefone. No caminho de volta, cruzou com uma moça do jurídico. A mesma que costumava dar um bom dia simpático. Mas dessa vez passou reto. Rápida. Como se a presença da Marta incomodasse. Na sala, ao voltar, tinha um bilhete em cima da mesa. Sem nome, sem assinatura. Seu comportamento está sendo observado. Ela sentou, olhou para o papel por um tempo. Depois o dobrou, colocou junto daquele outro bilhete antigo, do relatório de produtividade, e guardou na bolsa. Ia guardar todos, um por um. Não para se vingar, mas para não esquecer. Nos dias seguintes, os olhares aumentaram. E os cochichos também. No refeitório, 2 funcionárias riam baixinho. Marta passou e uma delas silenciou de repente. A outra segurou o riso. Ela não perguntou nada, mas sabia. No elevador, um homem de terno falou baixo com outro. É aquela lá, a da salinha nova. Tão segurando ela até pedir para sair. Marta ouviu. Não demonstrou. Mas por dentro foi mais uma pancada. Ela começou a guardar tudo. Datas, horas, palavras. Começou a anotar em um caderno escondido na bolsa. Tudo o que via, tudo o que ouvia. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça que só ela enxergava. Mas não era por raiva. Era por sobrevivência. Na sexta,
Foi chamada para uma nova reunião, dessa vez com um gerente da matriz. Veio direto da sede, só para acompanhar de perto os processos. A reunião foi curta, formal, gélida. O homem a olhou como quem já tinha lido tudo o que precisava. Falou sobre desempenho, disse que algumas áreas estão sendo reestruturadas e que isso exigia maturidade e adaptação. Marta respondeu que entendia, mas por dentro, ela sabia. Não era sobre estrutura, era sobre incômodo. Ela tinha quebrado algo que ninguém ali queria admitir. Tinha mostrado que gente invisível também enxerga, e isso, para eles, era perigoso. Naquela noite, no caminho de casa, o pneu do ônibus furou. Teve que descer no ponto errado. Andou 3 quadras na chuva. Chegou em casa molhada, cansada, e com a sensação de que estava vivendo tudo no escuro. No sábado, não saiu da cama. Passou o dia inteiro deitada, com a TV ligada sem som. Pensando, lembrando, se perguntando por quê. Por que tinha aberto a boca naquele dia? Por que não ficou só na dela? Por que achou que podia mudar alguma coisa? E depois, se perguntou outra coisa. Por que ainda estava lá? Por que não desistia logo? A resposta veio lenta, mas veio. Porque no fundo, ela sabia que tudo aquilo não era só sobre ela. Era sobre outras Martas, gente como ela, que trabalha sem ser vista, que escuta sem ser ouvida, que resolve sem ser lembrada. Na segunda-feira, voltou para o trabalho. Ninguém notou. O elevador estava lotado, o andar silencioso, a sala igual. Mas dentro dela não. Alguma coisa tinha mudado. Ela não sorriu. Não respondeu os bons dias forçados. Só sentou. Ligou o computador e abriu um novo documento. No topo escreveu: Relato pessoal sobre condutas internas. Começou a digitar, devagar, sem pressa, linha por linha, fato por fato, sem floreio, sem exagero, só a verdade. Ela não sabia ainda o que ia fazer com aquilo, mas sabia que não ia mais apagar o que tinha vivido, nem permitir que apagassem por ela. E naquele fim de tarde, quando as luzes do prédio começaram a se apagar uma a uma, Marta continuava lá, sozinha, digitando, enquanto do outro lado do vidro, alguém a observava em silêncio. Naquela terça-feira, Marta chegou atrasada. Pela primeira vez em anos, perdeu a hora. O despertador tocou, mas ela não levantou. O corpo não respondeu. Era como se a alma estivesse pesada demais para carregar. Quando finalmente conseguiu sair da cama, tudo parecia embaçado. O espelho mostrava olheiras fundas, pele pálida, um rosto que não reconhecia mais. No caminho para o trabalho, o metrô parou entre estações. 15 minutos presa dentro do vagão lotado, suando, mesmo com o ar gelado. Pensou em descer e voltar para casa, inventar uma desculpa qualquer. Mas não, seguiu, porque mesmo sem força, ainda tinha algo dentro dela que não deixava desistir. Quando entrou no prédio, o segurança fingiu que não viu. O crachá travou na catraca. Teve que chamar o recepcionista, mais uma vez. O rapaz só balbuciou "pode passar", sem encarar. A sala continuava igual, escura, abafada, esquecida. Marta sentou e ligou o computador. Abriu o documento onde vinha escrevendo tudo. Aquela espécie de diário profissional, onde registrava cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Mas naquele dia, o texto não veio. Ficou olhando para a tela por um tempo longo. Depois minimizou o arquivo. Abriu a planilha de tarefas e começou a preencher qualquer coisa. Não fazia sentido, mas preenchia, como quem tenta manter o próprio nome vivo dentro de um sistema que quer apagar. No fim da tarde, recebeu um e-mail curto. Título: Reunião urgente. 9 da manhã, no 3º andar. A mensagem era genérica, mas o tipo de genérico que dói. Naquela noite, não dormiu. Passou horas deitada, de olhos abertos. Pensava no filho, em tudo o que queria dizer e nunca teve coragem. Pensava na mãe, na vassoura, no dia da lousa. E pela primeira vez, pensou também em ir embora. Na manhã seguinte, chegou no horário. Subiu devagar. O andar estava silencioso. A sala da reunião tinha paredes de vidro.
De longe, viu os rostos. O novo chefe. A moça do RH. 2 gerentes que ela não conhecia pelo nome. E, ao lado da cabeceira da mesa, o consultor mais velho. Ela entrou. Ninguém ofereceu lugar. Ela puxou uma cadeira e sentou. Esperou. O chefe falou primeiro. Um discurso lido, cheio de termos vagos. Disse que a empresa estava passando por uma fase de reestruturação mais ampla, que precisavam de colaboração, foco e alinhamento. Marta ouvia, sem reagir. A moça do RH complementou. Disse que algumas funções estavam sendo reavaliadas, que o papel da Marta era importante, mas que talvez fosse mais produtiva em outro formato. E então o consultor falou. Disse que respeitava a postura dela, que reconhecia o que tinha feito, mas que nem todo mundo estava pronto para certas mudanças, e que talvez fosse melhor dar um tempo, um afastamento temporário, para se cuidar. Foi como se o chão sumisse. Marta não respondeu, nem entendeu direito. Só ficou ali, ouvindo o eco de palavras frias que falavam muito sem dizer nada. Quando a reunião terminou, ela saiu sem olhar para trás. No corredor, cruzou com um grupo rindo. Pararam quando ela passou. Um deles comentou. A lenda vai sair, hein? Ela não virou. Foi até a sala. Pegou a bolsa. E saiu do prédio sem dizer nada. Passou o resto do dia andando pela cidade. Sem rumo. Sem pressa. Entrou numa padaria que não conhecia. Pediu um café e ficou observando as pessoas. Viu um pai brincando com a filha. Um casal discutindo baixinho. Um entregador cansado com a mochila nas costas. Naquela tarde, Marta lembrou que o mundo era maior do que aquele prédio. Mas isso não aliviou a dor. No dia seguinte, decidiu não aparecer. Não ligou. Não avisou. Ficou em casa, sentada na mesma cadeira por horas, pensando se já era isso, se tinha acabado. Mas algo ainda cutucava por dentro. A pasta. Aquela onde ela vinha guardando tudo. Os bilhetes, as anotações, as cópias dos e-mails. Tava lá, no fundo da gaveta. Ela pegou, abriu, leu tudo de novo. Palavra por palavra, linha por linha. E quando chegou no último papel, respirou fundo. Fechou a pasta, colocou dentro da mochila. E então fez algo que ninguém esperava. Foi até a empresa, mas não entrou pela porta da frente. Desceu na rua lateral. Entrou pela garagem. Usou um crachá antigo que ainda abria uma das portas do subsolo. Subiu de escada até o 3º andar. Parou diante da sala de reuniões e deixou a pasta lá, em cima da mesa, sem bilhete, sem recado. E saiu. No caminho de volta, a chuva começou. Marta não correu, deixou molhar. Sentiu a água escorrer pelo rosto, misturada com um tipo de silêncio que não vinha de fora. Vinha de dentro. E quando chegou em casa, desligou o celular, fechou a cortina, sentou no chão da sala e chorou. Chorou tudo que tinha segurado por tanto tempo. O cansaço, a raiva, a solidão, a injustiça. Mas, junto com as lágrimas, veio outra coisa. Algo que ela ainda não sabia dar nome, mas que parecia o começo de alguma coisa. Lenta, silenciosa. E muito, muito maior do que qualquer um podia imaginar. Lá no prédio, enquanto as luzes se apagavam, alguém encontrou a pasta e ficou muito tempo parado, lendo, sem dizer nada. A sala da empresa estava vazia quando a moça da limpeza entrou. Era cedo, ainda escuro lá fora. Marta andava devagar com os olhos fundos, como quem não dormia fazia dias. Desde que deixou aquela pasta em cima da mesa da reunião, não tinha recebido nenhum contato, nenhum e-mail, nenhuma ligação, nada. Parecia que o silêncio agora era a resposta. Ela passou os dias seguintes em casa, às vezes sentada no sofá, às vezes olhando pela janela sem ver. O tempo passava, mas dentro dela tudo seguia travado, como se algo tivesse quebrado por dentro e ninguém tivesse coragem de dizer. Mas naquela manhã, algo nela fez levantar. Vestiu a mesma roupa de sempre. Pegou a bolsa. E foi. Ninguém percebeu quando ela entrou no prédio. Ninguém deu bom dia. Marta subiu direto para o 3º andar,
onde tudo tinha começado. Parou diante da sala. A luz estava acesa. Ela não entrou. Só encostou no batente e ficou ali. Dentro da sala, o consultor mais velho lia algo com atenção. Não percebeu que ela estava ali, mas a pasta estava na mesa, aberta, com os papéis espalhados. Marta olhou por um instante e depois desceu. No refeitório, pegou um café, sentou num canto, observou os rostos, a rotina, os mesmos passos, as mesmas vozes, e tudo aquilo parecia tão distante agora, como se ela tivesse virado uma peça fora do tabuleiro. Na hora do almoço, a supervisora ligou. Queria que ela passasse no RH. Marta foi. A sala era a mesma. A moça do sorriso treinado também. A conversa foi curta. Disseram que iam abrir um processo de desligamento, que a decisão não era pessoal, que era parte de um corte mais amplo, que lamentavam muito. Marta não disse nada. Assinou os papéis, pegou o envelope, saía dali com quase nada. Nenhum reconhecimento oficial, nenhuma carta de recomendação. Só um silêncio burocrático e uma sensação de queda livre. Saiu da empresa com passos leves, não de alívio, mas de alguém que já estava machucada demais para sentir qualquer coisa naquele momento. No caminho de volta, passou pelo ponto de ônibus onde costumava esperar nos primeiros anos. Parou por alguns minutos. Ficou ali olhando o movimento da rua, o sol batendo de lado, o barulho dos carros. Ali mesmo sentou no banco de cimento e abriu o envelope. Dentro, além da cópia dos papéis, tinha uma folha extra, um recado, escrito à mão. Você foi maior do que eles conseguem admitir. Sem assinatura. Sem mais nada. Marta dobrou o papel, guardou no bolso, foi para casa e se trancou no quarto. Não falou com ninguém naquele dia, nem com o filho, nem com a vizinha que sempre perguntava das coisas. Ficou ali, deitada, olhando para o teto, pensando no que vinha agora. Na manhã seguinte, acordou com o som do telefone. Era um número desconhecido. Deixou tocar. Tocou de novo. Atendeu. Era uma mulher. Do outro lado da linha, voz firme. Disse que tinha recebido uma cópia da pasta, que leu tudo, que queria conversar. Marta não entendeu. Perguntou quem era. A mulher disse o nome. Diretora de uma outra empresa, concorrente direta da antiga. Disse que queria ouvir a história com calma, sem pressa, sem promessas. Marta agradeceu, mas desligou. Ainda não sabia o que queria. Só sabia o que não queria, voltar a ser moeda de troca. Peça de vitrine. Nos dias seguintes, mais silêncio. Até que, numa tarde cinza chuvosa, bateram na porta de casa. Era o filho, Davi, com os olhos cansados, mas presentes. Marta abriu a porta devagar. Ficaram se olhando por alguns segundos. E então ele disse: Desculpa a demora, mãe. Tô aqui agora. Ela não respondeu. Só abraçou. E chorou. E ali, naquele abraço, Marta entendeu que mesmo quando tudo parece desabar, ainda dá para segurar alguma coisa. Ainda dá para recomeçar. Mesmo que o mundo diga que não. Mas naquele instante, o recomeço ainda parecia distante. Porque naquela noite, enquanto Davi dormia no sofá, o telefone tocou de novo. Era o consultor. A voz baixa, rápida. Marta, a pasta sumiu. E agora estão dizendo que você inventou tudo, que é coisa sua. E estão abrindo uma investigação contra você. Dizem que você acessou documentos sem autorização. Ela sentou. Segurou o telefone firme. Silêncio do outro lado. E então, só uma frase dele. Cuidado, isso ainda não acabou. E desligou. Marta ficou ali, com o telefone no colo, olhando pro nada. Porque naquele instante, entendeu que o que começou com uma frase simples, agora era uma guerra. E o pior ainda estava por vir. Naquela manhã de quarta-feira, Marta não conseguiu sair da cama. A luz entrava fraca pela janela, mas o corpo parecia preso. Era como se o mundo todo tivesse empurrado ela para dentro daquele colchão. O som dos vizinhos, o cheiro do café da padaria da esquina, tudo parecia distante, fora do alcance. Davi já tinha saído. Deixou um bilhete em cima da mesa com um: Volto à noite, se cuida, te amo. Ela ficou ali, imóvel, por horas. O telefone tocou algumas vezes. Mensagens chegaram.
E ela só olhava para a tela, sem força para responder. A cabeça, pesada. O coração, apertado. A respiração, curta. No fim da tarde, se levantou. Tomou banho, trocou de roupa, prendeu o cabelo. Parecia outra pessoa no espelho. Mas por dentro, era só caco. Saiu de casa quase no fim do dia. Foi andando. Nem sabia para onde ia. Só andava. Rua após rua, como quem foge de algo que não tem nome. No meio do caminho, passou em frente à empresa. As luzes acesas. Os vidros brilhando. E ali, parada na calçada, lembrou de tudo. Do café frio. Da sala fechada. Da frase que mudou tudo. E pensou: como é que uma frase tão simples virou tudo isso? O peito doeu. A vontade era de entrar e gritar. Mas não. Ela só respirou fundo e seguiu. Mais tarde, já em casa, recebeu uma mensagem anônima. Sem nome. Sem contexto. Só uma frase. Hoje à noite no noticiário local. Marta sentiu o coração acelerar. Ligou a TV. Colocou no canal. E esperou. Às 7h45 a matéria começou. Empresa de tecnologia é acusada de manipular documentos internos para abafar falhas graves de sistema. A imagem mostrava o prédio, a fachada, alguns rostos borrados. E no meio da reportagem citaram um documento, uma denúncia anônima, um relatório interno com evidências de sabotagem e omissão. Marta gelou. Era a pasta. Alguém usou. Mas não foi por ela. Foi contra ela. Na tela, uma fonte anônima afirmava que uma ex-funcionária descontente havia forjado documentos para se vingar da demissão. Marta ficou ali, parada, sem piscar. As mãos tremendo. O estômago embrulhado. Ligou o celular. Mensagens de gente que ela nem lembrava. Gente perguntando, gente julgando, gente mandando print. Amigos da infância, vizinhos. Até a dona Ivone mandou um áudio. Marta, pelo amor de Deus, o que é isso que estão falando de você na TV? Ela não respondeu. Nem conseguia. Foi até a pia. Jogou água no rosto. Sentia como se o mundo tivesse explodido dentro dela. Davi chegou pouco depois. Entrou rápido, a cara de susto. Mãe, eu vi. Ela só olhou. Os olhos marejados. A boca querendo dizer tudo, mas sem força. Ele se aproximou. Sentou ao lado, pegou na mão dela. Mãe, você me falou da pasta. Disseram que foi forjado. Foi você que deu aquilo para alguém? Marta negou com a cabeça. Então, por que não fala nada? Ela tentou responder, mas o choro veio antes. Forte, de dentro. O tipo de choro que arde. Davi abraçou. Ficaram ali, no sofá, no silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Na manhã seguinte, Marta recebeu um e-mail. Assunto: convocação formal para esclarecimentos. Assinatura: diretoria jurídica. A reunião era em 2 dias. 2 dias que pareceram uma eternidade. Durante esse tempo, ela quase não saiu de casa. O telefone não parava. Notícias, comentários, especulações. Gente dizendo que ela era corajosa. Outros que era maluca. Um vídeo antigo dela no café da empresa viralizou. Chamavam de a faxineira que virou hacker. Um absurdo. No segundo dia, ela decidiu responder. Abriu o e-mail e confirmou presença. Na manhã da reunião, acordou cedo. Tomou banho. Vestiu uma roupa simples. Pegou a mochila e saiu. O prédio parecia maior. Mais frio. Mais distante. Subiu com o crachá antigo. Surpreendentemente, ainda funcionava. No 3º andar, foi guiada até uma sala fechada. Lá dentro, 3 pessoas, um advogado da empresa, uma mulher do RH e o consultor. Ele não olhou nos olhos dela. A reunião começou. Falaram em tom calmo, mas era o tipo de calma que fere. Disseram que o conteúdo da pasta era sensível, que já estava com advogados externos e que, diante da repercussão, precisavam apurar se havia envolvimento direto da Marta com o vazamento. Ela escutava, sem entender tudo. Mas entendia o tom, a forma, a acusação disfarçada de pergunta. Quando perguntaram se ela admitia ter deixado a pasta de forma proposital, ela respondeu: sim. Os 3 se entreolharam. Mas não entreguei para ninguém.
Deixei porque não podia carregar mais aquilo. E achei que ali alguém faria algo certo com aquilo. O advogado anotava. A mulher balançava a cabeça. O consultor continuava sem olhar. No fim da reunião, deram a ela um documento. Avisaram que, por enquanto, ela estava suspensa de qualquer contato com o prédio, que uma investigação interna corria, e que, dependendo do que fosse descoberto, ela poderia ser processada por quebra de sigilo. Saiu da sala tonta. No elevador, olhou o próprio reflexo e mal se reconheceu. Ao chegar em casa, Davi esperava. Marta contou, sem rodeios. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Mãe, você não merece isso." Ela olhou para ele. "Mas estou passando por isso." Naquela noite ela não dormiu. Reviu tudo. Desde o café frio até a pasta. Cada passo, cada gesto. E entendeu uma coisa. Ali, naquele mundo, nunca foi sobre certo ou errado. Foi sobre controle. Sobre quem pode falar. Sobre quem pode ser ouvido. E ela quebrou isso. Agora, estavam tentando quebrar ela. No dia seguinte, recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era feminina. Calma. Quase triste. "Você não devia ter mexido com eles." Marta desligou. Olhou para o nada por minutos. Depois levantou, pegou o caderno onde anotava tudo e escreveu uma única frase. "Ou eu conto essa história, ou eles contam por mim." E ali, sozinha, naquela sala pequena e silenciosa, ela tomou uma decisão. Não ia mais esperar. Ia falar. Mas ainda não sabia como. Só sabia que, se fosse cair, cairia de pé. O relógio marcava 9 da noite quando uma notificação chegou no celular. Um e-mail. Assunto: citação oficial. Processo movido pela empresa. Marta leu, parágrafo por parágrafo, e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era real agora. Estava sendo processada. Por difamação, por vazamento, por quebra de confiança. Estava sozinha. Mas pela primeira vez não estava com medo. Porque agora ela sabia quem era. E do que era capaz. Mesmo que ninguém mais soubesse. Ainda. Marta chegou cedo naquela manhã. Pela primeira vez em semanas, acordou com vontade de levantar. A luz do sol entrava pela janela, batendo de leve nos móveis da sala. O filho ainda dormia no sofá. Ela passou devagar, cobriu ele com um cobertor fino e foi até a cozinha. Fez um café do jeito que a mãe fazia, forte e doce. Sentou com a caneca quente nas mãos e ficou olhando a rua. Lá fora, o mundo seguia. Gente indo e vindo, buzinas, passos apressados. Mas dentro dela, tudo estava mais calmo. Os últimos meses tinham sido um turbilhão, e ela ainda sentia o cansaço nos ossos. Mas pela primeira vez, esse cansaço vinha misturado com uma certeza de que ela não era mais a mesma. A empresa seguiu com o processo. Ela respondeu. Com provas, testemunhas e a verdade toda registrada. Não foi fácil. Teve dias que achou que ia quebrar de vez, mas não quebrou. Na audiência ficou frente a frente com gente que fingiu que ela não existia por anos. Gente que tentou calar, esconder, distorcer. Ela olhou para todos, falou o que precisava. Sem gritar, sem baixar a cabeça, com firmeza e calma. O juiz arquivou o caso por falta de provas. Disse que não havia elementos para a acusação. Mas para Marta aquilo foi mais do que um alívio jurídico. Foi um ponto final. Depois disso, a história dela se espalhou de novo, mas dessa vez, do jeito certo. Sem sensacionalismo, sem distorção. Um blog local publicou um texto sobre a mulher que não se calou. E a partir dali, outros veículos foram atrás. Teve convite para dar entrevista, para participar de debates, para contar sua história. Ela recusou quase todos. Queria silêncio, queria tempo. Mas teve um que aceitou. Um projeto social de tecnologia que trabalhava com formação de jovens em comunidades. Queriam que ela fosse mentora, não para ensinar código, mas para ensinar escuta, presença, coragem. Marta aceitou. Começou devagar, uma tarde por semana, depois 2, até virar parte do time. Ali, entre os meninos e meninas de uniforme simples e olhos atentos, ela se sentia útil de novo. Se sentia viva. Contava sua história sem floreio, sem drama.
Só mostrava que é possível levantar depois da queda. E que o silêncio pode ser quebrado, sim. Mas com cuidado, com estratégia, com verdade. O filho, o Davi, voltou a morar com ela. Disse que precisava de um tempo também. Queria ficar perto, entender melhor quem era aquela mulher que tinha virado manchete. E aos poucos, os dois voltaram a se encontrar. Como mãe e filho, como aliados. Marta ainda andava com passos lentos. Mas agora, cada passo tinha direção, tinha escolha. Não precisava mais se esconder, nem se provar. A antiga empresa nunca pediu desculpas, mas ela já não esperava, nem precisava, porque aprendeu que reconhecimento verdadeiro não vem de cima, vem de dentro. Numa sexta-feira à tarde, depois de mais uma oficina com os jovens do projeto, Marta saiu andando sozinha pela cidade. Parou numa livraria pequena. Comprou um caderno novo. Capa simples, folhas limpas. Em casa, sentou na mesa da cozinha. Abriu na primeira página e escreveu: "Essa é minha história, e ninguém vai contar por mim." Fechou o caderno, sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz.